Um becker contendo uma membrana semipermeável separando um recipiente em dois lados foi utilizado para observar o movimento de água por osmose em um sistema. Em um primeiro momento, o nível de água é o mesmo em ambos os lados da membrana, mas há diferentes concentrações de um soluto que não pode atravessar a membrana, como mostrado na figura a seguir. Após um tempo, o sistema terá a aparência mostrada em qual? Letra A, B, C, D ou E? Bom, gente, então algumas coisas citadas nesse enunciado são importantes para a gente responder essa questão, porque ele está falando que nesse becker tem uma membrana semipermeável, ou seja, ela é permeável à água, mas ela não é permeável a esse soluto, ó, ele não pode atravessar a membrana, ok? Então o soluto está representado pelas bolinhas, esse líquido vermelho. Então essa membrana está separando dois lados, e aí você está vendo o movimento de água por osmose, tranquilo? Então o que a gente tem, pessoal, que avaliar aqui nesse becker antes do experimento se desenvolver? Este lado aqui, você tem uma menor concentração de soluto. Esse é um lado que a gente chama de hipotônico, certo? Enquanto o lado de cá tem uma maior concentração, então a gente chama de hipertônico, tranquilo? Então, o que vai acontecer, gente? Como a gente está falando de osmose, né? Que é aquele processo que a água é transportada, ela que atravessa essa membrana. Para que ela vai atravessar? Ela está querendo atravessar para atingir o quê? Um equilíbrio, né? Para chegar uma situação em que haja isotonia, que os dois lados sejam isotônicos. É isso que os sistemas que têm essas membranas semipermeáveis vão buscar. Se fosse uma membrana permeável ao soluto, a gente também buscaria o equilíbrio, mas de outra forma, porque aí o soluto passa e não o solvente, né, que seria a água. E lembrar que a osmose também, pessoal, não gasta energia, ok? Então, o que a água tem que fazer? Ela tem que sair de uma solução e ir para outra. Então, se essa solução está hipotônica, ela tem menos soluto, significa que ela tem mais água em relação à concentração da outra. A gente vê que o nível da água é o mesmo, mas em termos de concentração, a solução da esquerda tem muito mais, certo? Então a gente tem uma concentração maior no lado direito e aí a gente vai ter então um movimento da água em direção a esse meio que é mais concentrado. Então eu tenho um movimento do meio hipotônico para o meio hipertônico. A água atravessa então essa membrana aqui, para tentar buscar essa igualdade, essa isotonia. Então, após um tempo, o sistema vai ter mais água onde? Do lado direito, que inicialmente era hipertônico, ok? Então, qual que é a situação que a gente vai ter aqui? Letra A, B, C ou D? Letra A, porque aqui a gente vê que a água saiu do hipotônico e foi para o lado que era hipertônico, a fim de igualar essas concentrações. Então vamos ver por que as outras estão erradas? A letra B aqui está fazendo o contrário, né? Ele tirou então aqui a solução inteira, tanto solvente quanto soluto, e passou para o lado de lá. Mas essa está errada por quê? Essa membrana ela é semipermeável, então não tem como soluto atravessar. Tranquilo? Que é a mesma coisa que acontece na C. Então o que a C fez? Mandou um monte de soluto para lá. Como a membrana é semipermeável, isso não vai acontecer. Letra D, a mesma coisa. Ele passou soluto para cá. Além de não ser possível por causa da membrana semipermeável, ele passou soluto de um ambiente hipotônico para um hipertônico. Isso aqui, pessoal, só acontece com gasto de energia. Se você não gastar energia, você não consegue fazer um movimento de um soluto de um lugar que tem pouco para um lugar que tem muito, beleza? Então, não é o que aconteceu também na osmose. E a letra E, o que está acontecendo ali? Você teve uma distribuição, ficou isotônico, né? Só que ficou isotônico por quê? Você não tem mais o desnível porque você movimentou soluto. Então a gente vê que está ao mesmo nível, está isotônico aqui para ele, porque tem mais ou menos a mesma quantidade de soluto em cada lado, mas a água não mudou de nível. Então isso significa que ele tentou passar soluto da hipertônica para a hipotônica. Isso aqui é o processo que a gente chama de difusão, que também não está descrito na questão. Nossa resposta, letra A.